Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos concluir agora o desenvolvimento dos nossos componentes. Ficou faltando somente o Update Access Token Repository. Vamos dar uma analisada nele aqui antes de criar. Ele não tem retorno e ele tem um método update que recebe um user ID e um token. Então, beleza, vamos abrir o nosso infra. Vamos criar o nosso arquivo update access token repository.spec.js e vamos lá. E como ele não tem retorno, a gente simplesmente precisa testar que esse update funciona. A gente não precisa se preocupar se o retorno com retorno X ou Y, é só realmente garantir que o update funcionou. Então vamos lá, should update the user with the given access token. Acho que é isso. Então nesse caso aqui o nosso SUT vai ser um new update access token repository e a gente vai chamar um método update. Esse update vai receber dois parâmetros. Primeiro é um user ID e nesse caso aqui, como é um caso de sucesso, vamos colocar valid ID aqui e aqui seria um valid token, algo assim. Isso aqui é assíncrono, então vamos incluir o async e o await e ok. E o que a gente espera aqui? Qual é o nosso expect nesse caso? A gente espera que algum user, que ainda não sei quem é, que o access token dele, que ele seja esse mesmo valid token aqui. Então, vamos lá. Bem, primeira coisa, eu acho que vale a pena, ao invés de eu fazer tudo de novo aqui, aquela etapa de conectar com o Mongo e pegar o database e tudo mais, vamos já utilizar o nosso helper aqui, já que ele já está pronto. Então eu vou copiar aqui do nosso teste anterior esses três métodos aqui. Então vamos ganhar um tempo aqui, né? Não precisamos reexplicar esse lance do Mongo Helper, né? E vamos copiar essa parte de cima aqui também, que são os imports. Então aqui, por enquanto, a gente só quer esses dois. E eu acho que é isso. Então, sempre antes dos testes, a gente vai conectar no banco de dados, em memória. Antes dos testes, a gente vai limpar a coleção de usuários. E depois dos testes, a gente desconecta o MongoDB. Ok? E com isso, a gente vai ter que passar o nosso user model para o repositório. Então vamos pegar aqui const user model, ele vai ser o db, que ele já está com uma variável aqui agora do nosso teste, ponto collection users. Então a gente vai passar esse user model para o repositório, ok? E aí quando eu chamar o update, eu espero que ele atualize o token do usuário. Então quem é esse usuário aqui? Antes de mais nada, a gente vai precisar criar um usuário, porque a gente está testando no banco em memória. Isso aqui a princípio vai vir sem nenhum registro lá dentro. Então a gente vai precisar criar um usuário sem essa propriedade do token. Depois a gente chama o nosso update. E depois que eu chamar o update, eu espero que esse usuário que foi criado, que ele tenha agora uma propriedade com o token, com esse valor, que foi o que a gente fez aqui embaixo. Então eu acho que a gente pode copiar isso também. Isso aqui que a gente fez ó, no outro teste, a gente criou um fake user. Então, vamos colocar isso aqui. E eu acho que pode ser igualzinho como está aqui. Ele criou com e-mail, nome, idade, estado e password. Então, ele não tem um access token aqui. Ok.
Então, criei esse fake user. Então, eu vou usar o ID desse fake user aqui no update. E aí, como vocês se lembram, dentro do fake user, ele não retorna diretamente o objeto criado. Está dentro da propriedade ops, que é um array. Como nesse caso a gente criou só um usuário, no primeiro índice vai vir esse objeto que a gente criou. Então, isso aqui vai retornar o usuário criado. Então, a gente vai pegar o ID desse usuário. Então, se eu chamar um update nesse usuário que foi criado agora e passar um valid token para ele, após isso eu espero que ele tenha a propriedade access token. Então a gente vai precisar fazer aqui mais uma consulta no banco. E aqui eu vou chamar de updated fake user. E aqui eu vou chamar um await. E vou chamar o nosso user model.find1. Nesse caso aqui eu quero encontrar um usuário onde o ID seja esse ID aqui. E aí eu espero que esse updated fake user.access token, que ele tenha esse token aqui. Então, espero que vocês tenham entendido. Criei um usuário sem o token. Chamei o nosso método update. E é o que a gente está querendo testar. Após eu chamar esse método, eu espero que o usuário que tem esse ID, que foi o criado agora, que ele passe a ter a propriedade valid token dentro do access token. Então foi isso. Eu fiz uma consulta aqui no usuário pelo ID e estou comparando a propriedade token dele. Então vamos criar nossa classe de produção. Ela tem um método assíncrono que é o update, que recebe um user ID e um access token. Tem também um construtor que recebe um user model. Então vamos criar aqui o nosso constructor. E vamos capturar o user model. Ok, e aqui dentro o que a gente quer fazer? A gente quer simplesmente chamar o user model.update1. Então a gente quer atualizar um registro apenas. Quem a gente vai atualizar é um usuário pelo ID. No caso aqui vai ser o user ID, foi o que a gente recebeu no parâmetro. E vamos atualizar o quê? Vamos botar aqui o $7. Vamos atualizar o access token. Vai ser esse nome, a propriedade. E como a variável tem o mesmo nome aqui, então eu acho que isso aqui já resolve o problema. Então vou salvar e vou rodar aqui o npm run test unit. Se eu não fiz nada errado, deve passar já. Beleza, está passando. Só para garantir, a gente pode fazer um expect diferente aqui. Vamos dizer que ele estava esperando um invalid token. Vamos ver se vai funcionar. Então está certinho. Ele esperava valid token, recebeu invalid token. Então ele fez direitinho o que eu esperava. Então vamos comitar isso aqui. A gente fez foi garantir que o usuário vai ser atualizado com o access token. Eu vou copiar o nome da classe aqui, porque ela é grande, para ajudar no commit. Então vamos lá, git add, git commit, ensure update access token repository, updates user with the given access token. Ok? Tudo certo. E como eu falei, como a gente não tem retorno aqui, nesse método, a gente só precisa realmente garantir que o update funciona. Então, é esse teste. E agora falta a gente testar as dependências. E eu posso, inclusive, copiar aqui do nosso teste anterior. Deixa eu copiar um por um e fazer um de cada vez. Eu acho que vai ser muito parecido aqui. Inclusive, o nome é igual. Deve retornar uma exceção se não tiver um user model. E nesse caso aqui a nossa classe está com o nome errado. É update access token repository.
E nesse caso a gente não quer injetar o user model, ok? E aqui o nosso método é update. E a gente precisa passar um ID e um token válido. Nesse caso, então, a gente vai precisar também criar o nosso fake user antes. Então, a gente precisa também do user model. E por que eu estou fazendo isso? Para garantir que essa parte do código aqui está funcionando. Eu quero que ele dê erro porque não tem o user model aqui. Então, se eu passasse um ID aqui que não fosse um ID válido para um MongoDB, ele poderia dar um outro tipo de erro aqui. Então, eu quero garantir que o erro é esse aqui que a gente está testando. Então, por garantia, eu vou fazer isso, vou criar o usuário, eu vou passar um ID válido. E eu acredito que isso aqui vai passar, porque isso aqui já retorna uma exceção. Então, ok. Só garantimos que a exceção vai ser arremessada, não vai ser tratada dentro dessa classe. Então, vamos comitar isso aqui. Vou copiar isso aqui novamente. Então, vamos lá, git add, git commit, ensure, update access token repository, throws, if no user model is provided. E vamos fazer alguns refactorings aqui, porque nosso código está começando a ficar muito duplicado. Vamos começar com o const make sut, escrevi errado. E ele vai criar isso aqui, vai criar um user model, vai criar um sut e depois vai dar um return nos dois. Então ele vai retornar o user model e o sut. Ok. E vamos agora aplicar. Vou remover essa linha daqui e vamos capturar sut, user model. E aqui a gente pega do make sut. Ok. E no teste de baixo a gente não pode usar o make sut aqui, porque a gente não quer injetar, ok? Então foi só para a linha de cima mesmo, certo? Vamos comitar, git add, git commit, move, sut creation to a factory helper method. Ok, o que mais que dá para a gente refatorar aqui? Bem, acho que por enquanto vou deixar assim. Vou fazer o meu último teste. Depois a gente olha se tem algo mais para refatorar. Então eu vou copiar do teste anterior também, que deve ser muito parecido. E vou colar aqui. Should throw if no email is provided. No nosso caso aqui, a gente precisa fornecer o user ID e o token. Então, como são dois parâmetros, vou botar if no params are provided. Vou botar no plural e vamos testar os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui eu vou criar um make sut, ok. A gente tem que chamar o update, na verdade, aqui. E eu vou botar isso aqui numa linha só, para fazer os dois testes seguidos, um embaixo do outro. Primeiro teste a gente vai chamar o update sem passar nenhum parâmetro. Nesse caso a gente espera um missing param error do tipo user ID. E depois, se a gente chamar novamente ele passando só o primeiro parâmetro, a gente vai retornar um missing param error, no caso é o access token. O access token não foi fornecido nesse caso. E vamos precisar novamente criar esse fake user. E com isso a gente precisa também capturar aqui o user model. Ok, temos que incluir o missing param error. Então vamos fazer o require dele. Utils barra error barra missing param error. Beleza, a configuração é essa. Se eu salvar deve dar erro. Ok, temos erro. E o tratamento é aquele de sempre, if not
user ID, a gente retorna um new missing param error, nesse caso aqui é o user ID. E vamos copiar isso aqui, duplicar. O segundo caso é com o access token. Acredito que vai passar o teste agora. Beleza, está passando. E vamos comitar esse último teste aqui, que o texto é bem similar ao do anterior. Então eu vou aproveitar aqui o texto. Na verdade é o outro, é esse. Ensure update access token repository throws if no params are provided. E com isso a gente consegue encerrar os testes dessa classe. Já testamos tudo que tinha para testar aqui, que é garantir que o update funciona e as dependências. Então eu vou mover isso aqui para um arquivo separado, que vai ser o update access token repository.js. Vamos colar aqui. E nós precisamos do missing param error também. Ok. E aqui na nossa classe a gente vai ter que pegar o repositório com o require esse e remover a classe de produção daqui. Vamos salvar. Ok, continua funcionando. Vamos limpar a tela. Fazer mais um commit. Move update access token repository to its own file. Beleza. E para encerrar, vamos ver se tem mais algum refactor para fazer aqui. E eu acho que tem. Isso aqui está me incomodando. Nós estamos sempre criando o fake user em todos os nossos testes. Então, como a gente está criando sempre eles, ou a gente pode colocar eles dentro do make SUT, ou talvez dentro do before each. Vamos ver se faz sentido aqui no before each. A gente sempre limpa a coleção. De repente eu posso, depois disso, inserir um usuário. Acho que pode ser. Então deixa eu copiar isso aqui. Vamos botar aqui dentro. E aí a gente pode criar aqui uma variável, que vai ser o user model. A gente bota isso aqui na variável. Ok. Para que a gente está usando esse? Deixa eu remover primeiro aqui das nossas classes esse fake user, para a gente enxergar melhor o que vai acontecer. Vamos lá. Primeiro caso, a gente está usando o fake user para pegar o ID dele, para atualizar e depois para ler novamente o usuário. No segundo caso, também. Então a gente precisa, na verdade, só do ID desse usuário que foi criado nos 3 testes. Nesse teste de baixo aqui a gente não está mais usando o user model, porque a gente removeu daqui. Aqui também não, podemos remover esse user model daqui. Então a gente precisa simplesmente do ID criado. Então o que a gente pode fazer é botar uma variável aqui dentro do escopo do teste. Vamos chamar aqui de const fake user ID. E aqui o que a gente vai fazer é esse fake user ID vai receber o fake user .ops 0.id. Então seria basicamente isso. O que ele está reclamando aqui? Isso aqui tem que ser um let. Opa! Acho que eu buguei meu teste aqui. Tem que ser let porque eu estou fazendo uma assign nele aqui novamente, então ele não pode ser const. E aqui nesses casos a gente vai simplesmente substituir
Você, você, você e você. Pelo fake user ID. Eu vou salvar. Deixa eu dar um reset aqui embaixo. E rodar o teste novamente. Beleza, continua funcionando. Eu acho que ficou melhor assim. Então, sempre antes dos testes, a gente está limpando a coleção de usuários. Depois a gente insere um usuário fake lá, que a gente está utilizando esse usuário fake nos nossos 3 testes. Então, deu uma simplificada grande aqui nos testes, ficaram bem mais enxutos e isso é muito bom. E eu acho que estou satisfeito com isso. Então, o que a gente fez aqui basicamente foi criar um fake user no before each. Então, vamos comitar isso aqui. Git commit. Vamos dizer aqui move creation of fake user to before each. E eu acho que é isso, pessoal. Pelo menos que eu esteja enxergando aqui, não tem mais nada para eu fazer. Depois eu posso dar uma olhada se tem algo mais para melhorar aqui, mas eu acho que tá ok. E com isso a gente consegue encerrar o desenvolvimento dos nossos componentes. Então, até agora o que a gente fez foi simplesmente criar componentes reutilizáveis. A gente já criou o nosso use case de autenticação, criamos os nossos repositórios para ler um usuário no banco de dados pelo e-mail e para atualizar o token de um usuário, e criamos o nosso router do login. E o que é mais interessante, assim, pelo menos na minha opinião até agora, a gente já criou um monte de componentes aqui, está testando eles, está tudo funcionando direitinho, e até agora a gente nem tem o Express instalado no nosso projeto. A gente nem tem um server.js ou um index.js no nosso projeto, a gente nem tem nada configurado e a gente já conseguiu testar um monte de componentes. Só agora que a gente vai realmente pensar em qual framework que a gente vai usar, e eu vou usar o Express, sim, e aí a gente vai fazer isso na nossa camada de main, que é onde a gente compõe os objetos. Então, na próxima aula, a gente vai começar a fazer essa parte de composição. A gente vai instalar o Express, vai criar uma rota para o login e vai começar a ver como é que a gente compõe esses objetos de uma forma correta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!